Há 100 anos da Revolução Bolchevique de outubro de 1917, cabe a pergunta que está no debate da esquerda mundial em cima da pressão posta pelo próprio imperialismo, de se essa revolução foi um acidente histórico, conforme a burguesia e o grosso da esquerda coloca, ou se foi o resultado do desenvolvimento de uma série de fatores históricos envolvidos. Em primeiro lugar, para avaliarmos a história, não como idealistas, e sim como cientistas sociais, portanto como marxistas, como materialistas dialéticos, nós devemos avaliar as coisas interligadas, em desenvolvimento, na luta entre os contrários, e a partir daí avaliar as transições no desenvolvimento, as transições entre o que existe e o que ainda não existe, mas está contido no que já existe. As revoluções burguesas, elas começam em Portugal no final do século XIV, no ano de 1380 e alguma coisa, com a Revolução de Aves, que acontece na cidade de Porto, e que acaba com os restos da monarquia, e com isso acaba transformando um país hiper pequeno, do tamanho do Rio de Janeiro, numa grande potência naval na época. A partir da Revolução de Aves, aconteceram várias outras revoluções muito importantes, como a Revolução Holandesa, muitíssimo importante a Revolução Inglesa de 1620 e poucos, liderada por Cromwell, e principalmente a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Inglesa, ela fez acordos com a monarquia, com a nobreza, e ficou ali numa situação de política de semi-Frankenstein. Já a Revolução Francesa, ela varreu com todos os vestígios da monarquia e da nobreza e impôs a democracia burguesa, que depois de um tempo se viu que ela era, como democracia, não passava da liberdade, aquela questão da liberdade, igualdade e fraternidade, não passava da liberdade de comércio. Mas os elementos mais revolucionários da Revolução Francesa, eles acabaram sendo contidos, porque não havia condições materiais para avançar mais, por Napoleão Bonaparte, que instituiu a estabilização do regime político e exportou ainda a Revolução Francesa a toda a Europa, impondo a propriedade privada capitalista e o Código Civil napoleônico. Dentro desse processo, Napoleão Bonaparte invade o que foi chamado por Marx, inclusive, o grande bastião da reação europeia, que era o Império Russo. Essa invasão acontece no ano de 1812. Napoleão Bonaparte entra com mais de 500.000 de soldados e sai de lá derrotado com um pouco mais de 30.000 soldados, e isso aí acelerou a queda do Império Napoleônico. O fato é que nenhuma grande transformação, nenhum grande evento social, ele sai de cena como se nada tivesse acontecido. O próprio Império Russo, que era hiper atrasado, ele foi muito sacudido, chacoalhado por essa invasão napoleônica. Tanto assim que em dezembro de 1825 acontecem revoltas dentro da oficialidade do exército, conhecida como revoltas dos dezembristas, que buscavam acelerar a modernização do Império Russo. A partir daí, nós tivemos os movimentos intelectuais da década de 40, que faziam críticas muito duras contra o czarismo e que tiveram
à frente, na linha de frente, intelectuais do porte de Pushkin, Gogol, Turgenev, que eles mostravam as mudanças que estavam efervescentes na sociedade russa. Na brilhante geração intelectual da década de 1848, foi denominada como geração da década de 40, apareceram também escritores que foram também, por sua vez, políticas, do porte de Alexandre Herzen, do poeta Nikolai Ogarev e de Vissarion Bielinski. Herzen, por exemplo, ele escreveu em 1851 um livro muito famoso chamado Sobre o Desenvolvimento das Ideias Revolucionárias na Rússia. Em 1855, ele escreveu O Povo Russo e o Socialismo. E em 1847, ele tinha escrito Quem é o Culpado. Então, Herzen esteve na base, junto com Bielinski, do anarquismo russo, que era a expressão social própria da época para o movimento social que viria a acontecer depois, porque a Revolução Russa de 1917 ele foi nem mais nem menos que o acúmulo de 100 anos de contradições sociais. De revoluções, de contra-revoluções, de lutas, de processos revolucionários como um todo. Entre 1853 e 1855 acontece a Guerra da Crimeia, que leva em 1861 a que o czar Alexandre II decretasse o fim da servidão, dando mais um impulso à modernização da Rússia. A luta de ideias, ela era apenas a expressão da revolução camponesa que estava em marcha, porque a sociedade russa era uma sociedade netamente feudal na época, onde o peso do camponês era extremamente grande. Segundo o líder da revolução bolchevique de 17, Vladimir Ilyich Lenin, ela marcou a transformação agrária que deu início à Revolução Russa e que seria concluída em 1917. A partir da libertação dos servos, também como um acúmulo das contradições sociais, surge a nata da nova geração revolucionária russa do período pré-revolução de 1905, levando em conta que na Rússia aconteceram 3 revoluções, uma atrás da outra. A Revolução de 1905, que vai até 1907, a Revolução de Fevereiro de 1917 e a Revolução de Outubro de 1917. Dentro dessa nata de intelectuais, temos a Dostoiévski, que é o autor da obra-prima denominada Crime e Castigo, Leon Tolstói, que é um conde que escreveu Guerra e Paz, sobre as invasões napoleônicas, justamente, e Anna Karenina. Também temos aqui a Kropotkin. Kropotkin foi junto com Bakunin, os dois, e Herzen, os 3 grandes pilares do anarquismo russo. E um intelectual político e revolucionário extremamente importante, Nikolai Chernyshevsky, que ele foi o autor de um livro que impactou profundamente a toda uma geração de revolucionários russos, principalmente aos Narodnik, que eram o movimento terrorista, que expressou o movimento camponês antes do movimento comunista, que na época se chamava social-democrata, que escreveu um livro super famoso chamado Que Fazer. O próprio Lenin
ele escreve em uma carta dele que em um verão ele chegou a ler esse livro 3 vezes, porque nele aparecia um herói da revolução chamado Rakhmetiev, onde ele era uma espécie de asceta que encarnava o espírito da moral revolucionária. Na Europa aparece nessa época o último surto do verdadeiro desenvolvimento capitalista, que acontece basicamente no último quarto do século XIX. Essa situação de acúmulo de fenômenos sociais acaba levando à crise capitalista de 1902, 1903, que fecha o ascenso capitalista, que junto com a formação dos grandes monopólios capitalistas em cima das fusões, dá lugar a uma nova etapa do desenvolvimento capitalista que foi denominada de capitalismo. Lenin descreve isso no famoso livro de 1916, chamado O Capitalismo, etapa ou fase superior do imperialismo, a etapa superior do capitalismo, e ele se baseia em estudos de outros marxistas como Hildefeld e Rosa Luxemburgo, que tinha escrito análises profundas sobre o assunto. Mas Lenin foi o primeiro que identifica o imperialismo como a etapa da fusão do capital industrial com o capital financeiro, a etapa de guerras, porque o mercado mundial já tinha sido basicamente dividido, e ele poderia ser dividido novamente por novas guerras, e a etapa de revoluções e contra-revoluções. Em cima da crise de 1902 e 1903, acontece a guerra russo-japonesa, que leva a uma derrota flagorosa do czar, do czarismo russo, e há uma crise enorme que dá lugar à Revolução de 1905. Só que essa revolução ela foi derrotada, apesar de até terem surgido guerrilhas em Moscou em 1917. Isso dá lugar a um período de refluxo muito profundo entre 1907 e 1912, no qual Lenin, para combater em termos ideológicos o fato de que até membros do Comitê Central do Partido Bolchevique, do Partido Social Democrata como um todo, tinham abandonado a revolução para se converterem em religiosos, filosóficos, ele escreveu o famoso livro em 1908 denominado Materialismo e Empiriocriticismo, chamando a fechar fileiras os revolucionários, e ele já exilado de novo na Europa, principalmente na Suíça e em Londres, ele se coloca à frente da imprensa revolucionária, que ela chegava com extremas dificuldades à Rússia. Chegavam 400 exemplares dos jornais revolucionários, por meio de 5 entradas, uma delas, a mais difícil de todas, era pelo Egito, Irã, o Cáucaso, e de uma maneira extremamente difícil. Na época não tinha internet. E, nesse sentido, em 1912, em cima desse trabalho recorrente, cotidiano, etc., acontece, não tanto em cima desse trabalho, mas em cima da crise, próprio desenvolvimento da crise na Rússia, acontece as greves do Lena, minas de ouro na Rússia, que serão fortemente reprimidas pelo czar russo. Logo, aí começa de novo o ascenso do movimento operário. O czar é obrigado a chamar a Quarta Duma, novo parlamento, no qual os bolcheviques, em cima de todo esse trabalho de imprensa, de enfrentar paciente, cotidiano, nas palavras de Lenin, de enfrentar o czarismo, eles acabam conquistando todos os cargos do parlamento destinados para os operários, que acho que eram 19, onde os mencheviques não conquistam nenhum. Em 1914 acontece a Primeira Guerra Mundial,
que basicamente acaba com a social-democracia mundial. Eram partidos enormes, com até 1 milhão de membros, como o Partido Social-Democrata Alemão, que de uma hora para outra, devido a longos anos de paralisia do movimento operário, parecido com o que acontece hoje, eles tinham se transformado em burocratas, também parecido com o que acontece hoje, e eles acabaram aprovando em praticamente a Europa inteira os créditos de guerra, apoiando o próprio imperialismo. Os únicos partidos que não apoiaram o próprio imperialismo foi o Partido Bolchevique e o Partido da Sérvia, em um país hipersecundário. Esse espírito patrioteiro, ele acabou rapidamente se implodindo em cima da carneficina da guerra e em cima da crise econômica, que foi se aprofundando, levando a que a inflação atingisse níveis históricos. No caso da Rússia, chegou a 300%. Chegou a ter 16 milhões de soldados, dos quais 4 milhões resultaram em baixas. A classe operária, que chegou a ter 3 milhões de operários, também sofreu baixas, porque muitos deles foram enviados para a frente de guerra. Então, em cima disso, estoura a Revolução de Fevereiro, que basicamente foi uma revolução espontânea. O Partido Bolchevique estava praticamente desmantelado. Em São Petersburgo não tinha mais de que 1.000 e poucos militantes, e em Moscou mais ou menos uns 600 militantes. Ao todos os militantes bolcheviques somavam mais ou menos 20 mil, mas eles estavam totalmente desarticulados na época, quando a Revolução de Fevereiro estoura e, de maneira espontânea, e produz um grande ascenso do movimento popular, mas que pega a esquerda como um todo em uma amplíssima confusão.